Depois de ser tratado como tóxico e perigoso, violento, fazer apologia ao ódio e ao caos, Coringa finalmente chegou aos cinemas. Mas e aí, Felipe, será que o filme é tudo isso mesmo? Será que precisamos temer todas essas causas? E o que achamos do filme? Será que o filme é bom? Vale mesmo a pena? Essa e outras respostas você tem no vídeo de hoje, a partir de agora, do DNA. O vídeo de hoje é um oferecimento da marca Nadir Cores e Harmonia, a melhor opção de decoração para almofadas e pesos de porta para o seu lar. Se você é aquela pessoa que gosta de receber as visitas da melhor forma possível na sua casa, essa é a grande oportunidade. As almofadas da Nadir Cores e Harmonias estão a todo vapor no mercado e fazendo o maior sucesso. Por que você vai ficar de fora? Me diga já. Os contatos para o WhatsApp, telefone e outras opções estão aqui embaixo. Acesse agora mesmo também o Instagram, @NadirArcSilva, para ver os mais variados modelos e encomendar já o seu. Entre já em contato e agende a sua visita. Fala, fã de cinemas, fala, fã de super-heróis, que bom ter você comigo aqui em mais um vídeo do canal. É um prazer enorme e inenarrável estar com você aqui essa noite. Que fantástico! E hoje vamos falar sobre esse filme do Coringa, que saiu aí com várias polêmicas na mídia, e algumas das principais, apesar de fazer toda essa incitação ao filme fazer apologia ao caos, ódio, violência, tivemos Todd Phillips também com algumas certas declarações que deixaram os fãs preocupados e com medo, quando ele falou lá atrás que o filme não estava se baseando nem um pouco em histórias em quadrinhos. Tivemos essa proposta de um filme sombrio e pelo lado da Warner ao mesmo tempo estranha, de trazer um filme do Coringa sem o Batman. Mas será que todas essas misturas deram certo? Será que todas essas propostas loucas conseguiram fazer com que o filme realmente atingisse essa nota que ele tem hoje lá no IMDb de 9.1? O IMDb, para quem não sabe, é um dos principais sites de críticas dos Estados Unidos. Então, Felipe, vale a pena eu realmente gastar o meu dinheiro, ir ao cinema, assistir o filme ou até dar um jeitinho de já ver o filme pela internet? Me responde, e eu vou te responder mesmo agora. Mas antes disso, eu gostaria de poder contar com a sua contribuição. Se você está chegando agora de cara no canal, não perde a oportunidade, se inscreve, dá um tapa nesse sininho aqui. E se você gosta desse mundo de conteúdos nerds, de filmes, de super-heróis e outras coisas, você vai receber notificações dos nossos vídeos, dos meus vídeos. E você não vai precisar assistir todos, a escolha é sua, mas pelo menos você vai estar sendo informado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. E antes de ir direto pro vídeo, gostaria de te dizer que tem um recadinho muito especial sobre o futuro do DNA do cinema lá no final desse vídeo, então fica de olho. Como adiante falei do Arthur Fleck, encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. Gostaria de começar aqui falando da atuação, e principalmente porque Joaquin Phoenix se entregou de corpo e alma para viver esse personagem. Literalmente, quando eu falo isso. O ator chegou a perder mais de 24 quilos para viver o Coringa nos cinemas. Que nível de dedicação! O diretor Todd Phillips disse que ficou impressionado ao ator conseguir trazer das mais diversas risadas para o personagem. Você vai conseguir perceber isso claramente e muitas vezes de forma agoniante durante o filme. Joaquin Phoenix aqui faz uma entrega digna de Oscar. Sem dúvidas, ele já é um dos mais cotados para ser escolhido como melhor ator na temporada de 2019, no Oscar logo aí de 2020 que está chegando. E a minha torcida vai para ele. Sem dúvida, a empatia, né, essa é a palavra certa mesmo, que nós sentimos pelo protagonista, muito se tem a ver com a atuação que Phoenix consegue trazer para o personagem. Não é qualquer um que consegue fazer o que ele fez. Eu não quero aqui cair naquela comparação, pelo menos agora não nesse momento, não nesse vídeo, não é a proposta, de quem foi o melhor Coringa, ou de Heath Ledger ou de Joaquin Phoenix. São dois Coringas distintos, são dois momentos diferentes do personagem. E nem sequer você pode talvez dizer que são o mesmo Coringa, tá entendendo? São filmes diferentes e ainda assim, apesar de serem dentro do universo DC, também são de universos diferentes. Porque afinal, os filmes de Nolan eram uma outra história, lá era uma trilogia. E ao mesmo tempo em que esse filme pode ser considerado fazer parte do universo compartilhado da DC atualmente, recentemente, o diretor Todd Phillips, ele faz uma sacada de mestre e de gênio ao colocar o filme nos anos 80, para assim não precisar se preocupar em fazer conexões com o universo principal. Mas calma aí, entra agora aquilo que eu falei sobre ele estar fazendo algo totalmente solto das histórias em quadrinhos. Eu queria te falar o seguinte, para começo de conversa, você que é fã,
pode ficar contente, porque o filme faz muitas referências ao universo do Batman, muitas conexões, sejam elas das mais claras, aquelas que estão mais implícitas, vão estar durante o longa. E você que é fã do universo do morcegão, vai ficar muito contente com o que vai ver na tela. E aqui, ao falar sobre o diretor Todd Phillips, essa é uma das maiores surpresas do filme. Todd, ele consegue trazer algo surpreendentemente fantástico, cruel, denso, seco, e que ao mesmo tempo é interessante quando nós paramos para pensar. Ele era um dos casos mais improváveis para trazer um filme tão seco, duro e cruel quanto Coringa. Um dos seus últimos filmes foi a trilogia Se Beber Não Case. E tivemos também ele participando na produção de filmes como Nasce uma Estrela e dirigindo outros como Cães de Guerra. Filmes que fogem totalmente do que ele apresenta pela primeira vez na sua proposta de Coringa. É evidente que o diretor se baseou muito em clássicos como O Rei do Show e Taxi Driver. Isso fica claro, principalmente pelas histórias de ambos os filmes e o que é contado aqui em Coringa. Afinal de contas, em O Rei do Show, tínhamos um comediante fracassado que sonhava em ser um comediante de sucesso. Algo bem parecido com o que vemos na proposta desse longa. Todd encontra a felicidade basicamente ao dividir o roteiro com Scott Silver, trazendo uma visão mais sofrida e dura do protagonista. O personagem do Coringa vai provocar a nossa empatia por ele, mas ao mesmo tempo vai ficar evidente para nós o momento em que ele vai passar da linha, em um momento em que ele vai passar do ponto. Justamente por ser um vilão tão fora do comum e que sai daquela mesmice da maioria dos vilões que querem a ganância e só querem fazer maldades por fazer, o Coringa muitas vezes ele é anárquico. Então, muitos fãs já vão para o cinema com essa curiosidade a mais. O que será que deu origem a tamanho monstro, a tamanho caos? Esse é um filme que se trata de um espelho da nossa realidade. É óbvio que Coringa, por ser uma proposta tão dura e cruel, e é justamente o fato de nós vermos boa parte dessas polêmicas que surgiram, é justamente porque ele se propôs a tratar a nossa realidade da forma mais justa, da qual ela merece ser tratada, porque afinal é o que vemos por aí todos os dias. Esse é um filme que sem dúvidas foge do politicamente correto. Por isso aqui temos essas polêmicas rodeando esse filme, o que na verdade só fez bem e aumenta ainda mais o número de pessoas interessadas e consequentemente o número das bilheterias. O que é interessante quando você para pra pensar, porque na verdade era um filme sobre a origem, era um filme que se trazia a proposta de contar o início da vida, ou melhor, da vilania desse personagem. E como é que pode, na realidade, ele deixar muitas mais indagações, muitas mais interrogações em nossas cabeças do que ter tirado muitas das dúvidas? É claro que o filme faz isso de uma forma muito eficiente, trabalhando a loucura do personagem em cada um dos momentos. É preciso também se falar o seguinte, que nem nos quadrinhos o Coringa tem uma origem fixa, uma origem definitiva. Nos quadrinhos o personagem chega a ter mais de 9 origens diferentes. E por que, aqui no cinema, era preciso que a origem apresentada fosse a considerada original? Longe disso. É claro que o filme já é um sucesso e vai ficar maior ainda com o resultado que vem tendo em bilheteria, em crítica e tudo que vem pela frente com o Oscar e outras possibilidades. Mas, muito provavelmente, continuaremos sem ter uma origem fixa para o Coringa. Não é porque aqui foi uma adaptação feita para os cinemas que a partir de hoje essa vai ser a sua história. Essa vai ser aquela que ninguém vai poder triscar ou mudar. Não, é apenas uma adaptação feita por Scott Silver e Todd Phillips para os cinemas, assim como as 9 diferentes que tem lá nos quadrinhos. Nenhuma delas é considerada a original. Aqui é muito mais a visão de certos diretores e roteiristas revolucionários sobre esse personagem que traz a loucura e a insanidade em sua alma, em seu ser. No final das contas, o filme traz muitos discursos que devem ser discutidos durante anos e anos, seja em mídias de televisões, rodas de debates, muitas conversas sobre problemas sociais e questões que muitas vezes nós não damos a mínima, justamente por talvez ser tão duro falar sobre certos assuntos. Às vezes, é muito possível que um Arthur Fleck seja um meu vizinho, o seu, esteja morando ao nosso lado e nós simplesmente fazemos vista grossa, por medo de tratar aquela realidade como algo do nosso cotidiano. E Coringa é tão duro, cruel e incisivo que joga isso na nossa cara. É hora de começar a debater sobre certos assuntos polêmicos que o filme aborda. Definitivamente esse aqui não é um filme para crianças. Diferente do que Deadpool trazia como proposta, apesar de ser um filme para maiores de 18, o que separa Deadpool aqui de Coringa são coisas bem diferentes. Enquanto Deadpool trazia um certo tipo de assuntos e piadas relacionadas a fatos que adolescentes comentam a toda hora e que certas pessoas podem ficar constrangidas, Coringa não. O motivo de Coringa ser para maiores de 18 é claro, é específico, é óbvio, é evidente.
Esse definitivamente não é um filme para crianças, é um filme onde a violência vai ser tratada da forma mais cruel e dura possível, fazendo com que a anarquia reine na mente do personagem. Agora, uma coisa interessante para se falar também é o seguinte: muitas das polêmicas eram trazidas pelo fato de que as pessoas falavam: esse filme vai influenciar fulaninho de tal a sair matando, atirando por aí, a trazer discursos de ódios que incitava a violência. Mas aqui eu queria ter um papo reto com você e dar a minha opinião sobre esse assunto. A gente está vivendo atualmente muito na era do politicamente correto. Como eu falei a vocês, certos assuntos que o filme traz precisam ser debatidos mais do que urgentemente pela sociedade. E o que muitas pessoas fazem, trazendo a culpa de jogos, filmes, longas, independente de qual seja a obra de arte, por crianças, adolescentes, certas pessoas tomarem atitudes que são sequer impensáveis para cabeças humanas, se trata muito mais a ver com a história daquela pessoa do que com a obra que ela acabou de consumir. Um filme por si só, um jogo, um livro, seja o que for, não é capaz de fazer fulaninho de tal, ou eu, ou você, sair por aí matando outras pessoas. Não. Esse filme, ou qualquer outro, ele vai apenas mostrar o que a realidade já nos traz todos os dias. Agora, se você, enquanto ser humano, tiver uma predisposição para esse tipo de coisa, já estiver pensando em cometer certos atos e agir de certas maneiras e atitudes que são propostas aqui no filme, aí sim o filme se torna um perigo. Tá começando a entender onde a linha ela fica tênue nesse exato momento? É justamente aqui que nós precisamos ver e entender. O fato do Coringa sofrer bastante durante a sua jornada, ela nos traz essa empatia, algo que já era visto nos trailers. O momento em que ele assume o seu lado vilanesco, nós também podemos perceber claramente a hora em que ele passou do ponto. Qualquer um em sua sanidade mental normal pode perceber isso. É claro que o filme vai ser visto de várias formas diferentes e você tem a sua visão, eu tenho a minha, e isso é muito importante. Esse não é um filme que todo mundo vai sair com a mesma visão. Eu tenho uma vista diferente, você tem um olhar diferente sobre esse filme, e é por isso que nós estamos aqui nesse vídeo de hoje. O mais bacana de tudo isso é poder trocar essa ideia diferenciada. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha, você concorda ou discorda de mim? Realmente as obras de arte por si só, elas já podem levar a pessoa para esse lado, ou simplesmente elas não são capazes disso, não sozinhas? Uma das coisas mais bonitas do filme também se deve à fotografia. Ela vai evoluindo de acordo com a evolução do protagonista, do Coringa, do personagem, do Arthur Fleck em si. Do começo ao início do filme é visível a diferença, a forma com a qual cada cena e cada momento foi pensado na tela. Cada cor não está lá simplesmente por estar. Elas têm um motivo e tem a ver com a sensação, o sentimento, como é que o personagem está em cada uma das situações propostas. Coringa, no final das contas, é uma história de sofrimento e de entrega, e que mostra que muitas vezes o que separa um homem bom do mal não é apenas uma escolha. Espero sinceramente do fundo do meu coração que você confira Coringa, seja no cinema, seja dando seu jeitinho aí em casa. É uma das obras mais impactantes do ano de 2019, é pelo menos a que eu acho até agora. Do universo DC, já que só tivemos 2 filmes, apesar de Shazam ter sido muito bom, é com certeza Coringa pra mim vai o meu voto aí de melhor filme desse universo de quadrinhos dentro da DC no ano. É claro que se for meter a Marvel no meio fica difícil comparar com o Ultimato, mas é até injusto, porque o Ultimato tínhamos 30, 20 e tantos heróis. Aqui nós estamos trabalhando com um vilão. Então eu queria saber sua opinião. Você já conferiu o filme? O que achou dessa produção? Fala comigo. Mas eu queria trocar uma ideia rapidinha com tu, na verdade 2. Eu tenho uma crítica rápida que eu fiz lá no meu Instagram pessoal, então se você quiser conferir algo um pouco mais escrito ali, completo, sobre Coringa, na verdade não é nem completo, é uma forma um pouco menor e contida, tem lá essa crítica no meu Instagram, então acessa @FelipeArcoverde para você poder conferir ela completa. E a última coisa é que o futuro desse canal nas próximas 5 semanas vai depender muito de você que está aí do outro lado. É isso mesmo. Vai entrar no ar a partir da próxima terça a série do DNA Origins. Felipe, do que é que tu tá falando? Eu vou colocar no Instagram na quinta-feira, a partir de 6h30 da tarde, propostas de 4 personagens, seja do universo Marvel, DC ou qualquer outro universo como a Dark House, o próprio It, a coisa, o Pennywise pode aparecer por lá de repente em alguma enquete. Então tá entendendo? A gente vai abordar várias coisas do universo geek e vamos colocar 4 personagens lá para votação. Aquele que for mais votado será o tema do vídeo da terça-feira. E de que forma? Nós vamos trazer a origem daquele personagem e poder falar sobre o que ele nos ensina, de que forma ele pode nos inspirar,
por qual mídia aquele personagem já andou. Então eu pretendo fazer uma coisa bem bacana em vídeos rápidos, de no máximo até 5 minutos, essa é a grande proposta. Então durante 5 semanas seguidas teremos no ar essa série do DNA Origins. Conto contigo, tamo junto, espero que você confira Coringa, vale demais a pena e a gente se vê no próximo vídeo.